Salve meu rei, salve minha rainha, tá tudo certo, tá tudo bem com você aí? Vamos lá, nós vamos começar então mais uma videoaula para você, de uma série de videoaulas com o tema o que você precisa saber antes de você saber sobre o coronavírus. Vamos dar uma olhadinha lá como vai ficar então? Bora lá! Vamos lá, então vamos começar com aquilo que você precisa aprender antes de saber de coronavírus. Eu preciso saber o que é surto, tá bom? Surto, aumento do número de casos de uma doença em uma região específica. Essa é a coisa que você tem que estar pensando. Bom, então o que isso quer dizer, professor? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: dado aqui a Vila Helena, tá vendo isso aqui? Vila Helena, vista de cima, Google Maps, lá e tal. Trouxe para você aqui, fiz um recorte da Vila Helena. Aqui é o João Garcia de Haro, aqui em Pães, aqui o condomínio das Flores, condomínio dos Girassóis aqui, né? Locais a qual a gente conhece bem e convive. Olha só o João Garcia, que bonito aqui, né? Esse prédio aqui, a rua passando em frente ao João Garcia, a padaria, né? Então vamos supor que aqui tenha tido várias pessoas aqui contraíram doença tipo dengue, contraíram sarampo, e só aconteceu aqui. Quando acontece só em uma determinada região, geralmente bairro, né? Pode ser aldeia, se for aldeia, se for, né? ou alguma localidade específica, né? Pequena, a gente vai chamar de surto, tá certo? Então, surto nada mais é do que o aumento de casos nessas regiões específicas. Vamos pegar, por exemplo, aqui eu trouxe para você, ó, Estadão, ele vai estar conversando com a gente sobre situação de surto de sarampo na Grande São Paulo, né? Veja só, pegou-se a Grande São Paulo como um todo, né? Todos os 41 municípios, mais as 21 milhões de pessoas que vivem no estado, na região da Grande São Paulo, inclusive Carapicuíba, e constatou-se que o número de casos de sarampo aumentou vertiginosamente. Portanto, essa reportagem aqui não faz muito tempo antes de surgir aqui o coronavírus, nós estávamos lidando com um surto de sarampo, né? E o surto estava dando em determinadas regiões aqui, como no caso a região da Vila Helena, tá certo? Isso é surto. Vamos para a epidemia. Olha só, a epidemia você também já deve ter ouvido falar. Epidemia, nós vamos ter 3 tipos de epidemia. Mas o que é uma epidemia? Epidemia ela ocorre quando esses surtos acabam tendo várias regiões. Vamos de novo no nosso mapinha para poder entender aqui. Vem comigo, meu nego. Ó, Vila Helena, mais ou menos aqui, para você se localizar, essa faixa amarela aqui é a Raposo Tavares. Aqui é o Rodoanel, deste lado aqui a Castelo Branco, aqui a deputada Emílio Carlos aqui, né? Nós temos aqui a Alphaville e por aí vai. Então, Vila Helena, você sabe, está aqui pertinho daqui da Raposo Tavares, mais ou menos nessa posição aqui onde está colocando. Então, vamos supor que o surto aqui começou na Vila Helena, né? Espero que nunca ocorra isso. O surto começou aqui na Vila Helena, mas apareceu na Coab, apareceu também na Ariston, Golpiúva e por aí vai, né? Aqui como é que fala? Aqui embaixo, aqui na Vila Gustavo, e foi aparecendo, então nós temos o que se chama de uma epidemia municipal. O município de Carapicuíba, então, ó, que a delimitação dele é onde eu estou passando o cursor aqui, ó. Esse aqui está delimitado, isso aqui é Carapicuíba, tá? Começa a aparecer nos bairros de Carapicuíba essa doença, e aí nós vamos chamar ela de epidemia municipal. Ela pode evoluir, né? Ou pode ter sido espalhada também para o estado todo. Aqui você está vendo São Paulo, Vila Helena, São Paulo aqui, né? Aqui do cantinho está vendo Santos, Sorocaba, 70 e tantos quilômetros de São Paulo, Campinas, mais ou menos a mesma quilometragem, Avaré aqui, Bauru, São Carlos, que são cidades já do interior de São Paulo. Ó, Ponta Grossa, Cascavel aqui do lado, Moarama, já é Paraná. Então você não está vendo, tem uma divisão aqui entre os estados de São Paulo e Paraná, né? Aqui Mato Grosso do Sul, do lado aqui Minas Gerais e aqui embaixo Rio de Janeiro, só para você se localizar, tá bom, meu rei? Então, assim, quando ocorre a distribuição da doença já vai pelas cidades, pelo estado, então nós temos uma epidemia estadual. Mas, professor, quer dizer o quê? Que tem epidemia nacional? Sim, meu
meu querido? Existe epidemia nacional. E a epidemia nacional, ela pode começar aqui, que a gente chama de epicentro, né? Ela pode ter começado aqui no Vila Helena, que é o nosso exemplo, tá, gente? É exemplo, só para você entender. Aqui na Vila Helena, em Carapicuíba, São Paulo, estado de São Paulo, né? E ela pode também estar presente aqui no Rio Grande do Sul, no Amazonas, e aí quando toma proporções nacionais, ou seja, invade todo o território nacional, nós temos aí o que a gente chama de epidemia nacional, beleza? Tranquilo para se entender. Mas bem, epidemia, e qual que é o próximo? O próximo eu vou me ater em endemia, né? A endemia, ela não é quantitativa, ela não depende de o número de casos que tem em uma determinada região. Na verdade, ela tem mais a ver com a presença do que nós vamos chamar de vetor. Vetor é aquele que carrega o patógeno. Ei, ferrou. Começou os negócios de biologia. Vetor que carrega o patógeno. Ó, vetor é o organismo que carrega, no caso o vírus, no caso a doença, para ser transmitida para outra pessoa. E patógeno é a doença propriamente dita, tá bom? Só para você entender aí, a gente colocar uns elementos novos para você no seu vocabulário. Então, a endemia, ela aparece somente em determinada região ou população. A febre amarela, por exemplo, ela é comum na região norte, ela é comum nesta região. Por quê? Perto do Equador, é mais quente, e aí existe uma maior proliferação de um mosquito chamado Anófeles, né? Que esse mosquito é um mosquito que transmite a malária. Transmitiu a malária, então como ele só sobrevive em regiões muito quentes, regiões que tem uma temperatura mais legal, então a malária ela é endêmica, né, por exemplo, na região norte. Mas, professor, só tem a malária? Não. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma doença endêmica chamada de barbeiro. Olha só, você já viu esses bichinhos? Se você já viu esses bichinhos, provavelmente você está arriscado aí a pegar uma doença chamada doença de Chagas, né? Onde é causada por um protozoário. O que é protozoário? Depois a gente fala o que é isso, é uma espécie de um tipo de ser vivo. Protozoário parasita. O que é parasita? Também vamos falar isso daqui a pouco. Chamado Trypanosoma cruzi. Então, só foca aí. Trypanosoma cruzi. Eu vou falar Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. Ele é o causador da doença de Chagas. E aqui a gente tem aqui no gráfico aqui, ela é endêmica em 21 países da América do Sul. Aqui, quanto mais azul, mais endêmico, mas é também na América do Norte, e aqui na Austrália, regiões onde é cometida de barbeiro, né? Só para pagar de barato para você, quem transmite geralmente o vírus, quem transmite a doença geralmente são as fêmeas que se alimentam de sangue. E o barbeiro, a fêmea desse inseto, ele costuma picar seres humanos, transmitindo a doença de Chagas. 6 milhões de pessoas na América Latina e 70 milhões de pessoas são infectadas. E a cada ano morre 14 mil pessoas. Vamos fazer umas contas aí com o coronavírus, né, meu nego? Vamos você ver a diferença de agressividade desse vírus que é o coronavírus. Mas para a gente entender coronavírus, a gente precisa entender de surto, precisa entender de endemia, que a gente está acabando de ver aqui, tá bom? Depois que a gente viu endemia, pandemia. O que é pandemia? Pandemia é quando uma epidemia passa para todos os países, simples assim, né? Então eu posso dizer, professor, eu posso dizer que quando uma doença chega num determinado país vindo de outro, ela se transforma em pandemia? Posso dizer sim. Ela é uma epidemia local do país, ela vem de um surto, né? E aí ela vai se espalhando, aí ela ganha proporções mundiais, né? No caso, por exemplo, do coronavírus, vamos fazer aí a ligação. No caso do coronavírus, ele viajou pelo mundo através de avião, através de barco, através de um monte, e começou a infectar pessoas em todas as regiões do mundo, tanto é que a gente não se fala, a nossa vida está pautada no combate ao vírus do coronavírus, e esse vírus é uma pandemia. E aí nós vamos pela frase que a gente adora dizer para você:
Povo que não conhece a sua história tem tendência a repetir. Então vamos dar uma olhadinha aqui, olha, pandemia, ela pode se distribuir nos Estados Unidos, olha, Vila Helena é mais ou menos aqui em cima, para você entender, é o Amazonas, isso aqui é a América do Sul, aqui é o Brasil, Guiana, Suriname, né? Bolívia, toda essa parte aqui que vai constituir aqui a América Central. Brasil vem para cá, aqui Manaus, São Paulo está aqui embaixo, aqui, e a Vila Helena aqui em São Paulo. Só para você ter uma ideia. Quando a doença chegar nos Estados Unidos, Europa, África, do outro lado do planeta, tá a Ásia, Austrália, Oceania, a gente caracteriza essa doença como sendo uma pandemia, ok? Beleza? Então, uma pandemia aí. Deixa eu voltar aqui só para a gente continuar essa questão. Pandemia, né, não é a primeira vez que acontece no Brasil, no mundo. Não é a primeira vez que a gente é acometido no nosso planeta de pandemias. Elas são relativamente comuns, aparece de tempos em tempos, disparado por alguns patógenos ou algumas doenças, né, ou agentes que transmitem doenças, patógenos, né? E vou pegar aqui, eu separei para vocês aqui, ó, em 2009 nós tivemos a gripe suína, né? Você já era nascido lá, né? Em 2020 a Covid-19, 2020 também é uma pandemia, mas a gripe espanhola de 1918, olha aqui esses caras aqui, velho. Veja só, os caras tudo com roupa de antigo. Isso aqui é uma força policial e ela tava com máscara. Engraçado, né? A máscara foi inventada agora, a máscara apareceu agora no nosso mundo. Mas em 2018, a gripe, conhecida como gripe espanhola, causada por um vírus chamado influenza, eliminou 40 milhões de pessoas. Essa é a capacidade de um vírus infectar uma população mundial, em que se vai morrer, né? Você vai morrer, no caso aqui, cerca de 2/4 da população, mais de 1/4 da população mundial e foi infectada. E foi de tal maneira que o presidente brasileiro Rodrigues Alves, vai lá ver nos livros de história quem foi Rodrigues Alves, ele morreu da doença em 1919. Olha que a doença aqui começou em 1918, que coincidência. Ela começa em 1918 e ela acomete a 1919, matando pessoas no Brasil. E de onde veio essa doença? Como que ela chega no Brasil? Os primeiros casos foram desembarcados através de um navio, um transatlântico, na verdade, chamado de Demerara. Tá querendo saber um pouquinho mais? Dá uma estudadinha lá para você ver. Se não, pergunta pra gente, a gente vai e responde para você, a gente busca lá, não tem problema não. Veja que é como se o presidente agora tivesse morrido de Covid-19 porque pegou Covid-19. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Veja só a seriedade que é uma pandemia e aí, povo que não conhece a sua história tem tendência a repeti-la. Surto, endemia, epidemia e pandemia são as três faces de uma mesma, ou melhor, as quatro faces, três faces não, mas as quatro faces de uma mesma moeda. Trata-se de um sistema, do nome, da nomenclatura que a gente dá para a dimensão da distribuição de uma determinada doença. E quanto mais pandêmico, quanto maior o raio de ação, mais pessoas, governos, sistemas econômicos são envolvidos e transformando o que a gente considera hoje uma guerra. Vamos saber um pouco mais. No que diz respeito à pandemia de fake news, que também tem isso. Conforme vem surgindo a doença, vem surgindo os caras que acham que sabem de tudo, que, eu sou o cara, velho, falou de doença, sou eu trabalhei um mês na farmácia, já tô ligado de que, mano, você tem herpes, você tem, não, sei dos remédios, sei dos paranauê, dos farmacêuticos e tal, não sabe. Porque existe uma pandemia, inclusive, de fake news. Eu separei uma aqui para você, uma que veio lá de Israel, que prometendo a cura do Covid-19, né? Então, veja lá, para você eliminar o Covid-19, segundo a fake news, você tinha que tomar limão, fazer um chá de limão com bicarbonato. Presta atenção, cara, é pandemia, tá?
Quando chegou no Brasil, os chineses já estavam, né? O surto em Wuhan, que é onde começou o primeiro surto. Agora você vai entender o que eu estou dizendo, né? O primeiro surto primeiro surto da Covid foi uma cidade chamada Wuhan, lá na China. Na China, mano, os caras não comem limão, os caras não tomam suco de limão, os caras não têm bicarbonato. Você acha mesmo que se fosse uma coisa tão simples assim, já não teria distribuído para todo mundo, Zé? Presta atenção, cara. Fake news, é falso porque não existe ainda nenhuma substância, nenhuma vitamina, nenhum alimento específico ou vacina que vá prevenir isso, negão. Mas professor, falaram de uma tal de cloroquina lá, arlequina do filme, que se a gente tomar aí é um negócio de rico que os caras tomam e tal. Não há, não foi, acabou de sair agora estudos dizendo que não há nenhum tipo de comprovação que a cloroquina, que é um composto utilizado para a febre amarela, né, para malária, né, para cura da malária, não há nenhuma indicação de que isso seja algo que seja benefício aí. Então quem tomou cloroquina pensando que ia se curar do Covid, desculpa aí, velho, foi mal, hein? Não vai dar mesmo. Vamos lá. Para você tá se prevenindo, cuidado, ó. Em 2018, 40 milhões, agora no Brasil a gente já tá batendo a casa dos 1.000 casos por dia morrendo, né? Espero que você não esteja nessa contagem de corpos, né? Mas eu vou só lembrar você, lave as mãos, cubra o nariz, evite contato com as pessoas, para de ficar indo no mercado e ficar encostando na pessoa lá, viu, Zé? Usa máscara, fique em casa. Mas eu vou ver meu amigo que eu não aguento mais ficar em casa, a gente vai tomar os cuidados, vamos ficar 1,5 metro. Você não sabe como que essa doença se propaga de maneira eficaz e eficiente. Quando eu falar de coronavírus, diretamente de coronavírus, nós vamos falar de como é que ela se transmite. E aí você vai ficar sabendo e você vai ver. Cara, eu vou te contar. É punk o negócio, viu? Evita tocar nos olhos, nariz, boca e mão. Não compartilhe objeto de uso pessoal. Nada de ficar trocando cueca, sutiã, camiseta, sapato. Usa o meu, usa o seu. Não. O seu é o seu, do outro é o do outro. Toda vez que sair de casa, já coloca a roupa, já lava a roupa. Já, se puder fazer isso, né? Porque precisa combinar com a Sabesp, se não vai faltar água, né? Outra coisa que a gente tá aí, que é o saneamento básico. Lembra lá? O povo que não conhece a história tem tendência a repeti-la, e esses surtos se propagam mais nas regiões pobres exatamente por falta de saneamento básico. Evite aglomerações, viu? Não é para estar indo embalada. Meu fazer aniversário, vou trazer 3, 4 amigos, já trouxe demais. Vou trazer um amigo, já trouxe demais. A minha família já tá demais também, né? Porque você já tem que manter aí a distância, tá bom? E vou deixar para você uma atividade. A atividade também vai estar lá no site. Eu vou estar escrito lá no site. A ideia é que você recorte ou desenhe um gráfico. Tá vendo aqui, ó? É um exemplo de gráfico. Recorte, desenhe, faça um gráfico. Procura, pesquisa. Um gráfico que vai demonstrar uma frequência de surto, uma frequência de pandemia, uma frequência de epidemia, uma frequência de endemia. Você envia lá na aba contato no meu site www.protander.com.br/portal e a gente encerra esse assunto por hoje. Epidemia. Espera que vai vir mais da série O que você precisa saber antes de saber sobre coronavírus. Um beijo para todo mundo. Tchau.